paz do Senhor, povo de Deus. Esse é o canal Bíblia para o Cotidiano do presbítero Tony Pinho e eu sou Andréia Polaro Cardoso, professora da IBD aqui em Goiânia. Nossa lição de hoje é a lição de número 3. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Quando Lucas escreveu seu evangelho, ele procurou mostrar que o Senhor Jesus Cristo também nasceu de mulher, assim como todos os homens. Essa referência está em Lucas 2, o versículo 4, 5, 6 e 7. Jesus nasceu de uma virgem por obra do Espírito Santo e viveu a vida que Deus lhe propôs a fim de que ele pudesse cumprir sua missão, que era morrer em nosso lugar e então nos redimir. Os evangelhos vêm nos mostrando, desde o início, que Jesus teve as profecias, Jesus teve na vida dele todas as profecias que foram preditas sobre ele no Velho Testamento, cumpridas. Ele veio da linhagem de Judá, ele nasceu na cidade onde foi proposto o seu nascimento, que o Senhor já tinha falado que ele nasceria ali, nós vamos estudar mais para frente. Todas as profecias que foram feitas sobre o seu nascimento se cumpriu. Quando fala que ele nasceria de uma virgem, em Mateus 1, 23, diz assim: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus 1, 23. Essa profecia de Mateus 1, 23, ela foi profetizada em Isaías 7,14. 7 décadas antes de Jesus nascer. Então veio cumprir-se o que tinha sido profetizado 7 décadas antes, que ele nasceria de uma virgem. Ela conceberia e chamá-lo-ia de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ainda tem a profecia sobre a terra onde ele nasceria. Nós vamos ver mais para frente na nossa lição. Nossa lição é dividida em tópico 1, 2 e 3. O primeiro tópico é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o prometido. O Antigo Testamento está repleto de profecias. Dentre estas estão aquelas que falam do Salvador prometido. Esse Salvador é prometido no Antigo Testamento em vários livros por vários profetas. Como sempre, eu deixo um trabalho de casa para você fazer. É bom você tirar um tempo e estudar sobre as profecias. Vamos falar aqui sobre a profecia de onde ele nasceria, que é Miqueias 5,2 no Velho Testamento. E diz assim: e tu, Belém Efrata, posta que pequena dentro de milhares, de ti sairá o que será Senhor em Israel. Quando nós estamos estudando que ele foi o prometido, nós temos que ver também as profecias sendo cumpridas. E agora, o ponto 2 fala de Jesus, o enviado. Antes ele era o prometido. Tiveram várias promessas e essas promessas se cumpriram e ele foi enviado. Semana passada, quando nós estudamos, na lição anterior, quando nós estudamos, nós falamos sobre João 3,16, que fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma estrondosa, que ele deu o seu Filho unigênito. O versículo completo fala assim: e seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós estudamos esse versículo semana passada, está mostrando o grande amor de Deus. E agora está aqui dentro dessa lição, nos mostrando que essa palavra foi cumprida. Ele deu Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Ele deu o Filho unigênito dele para morrer por nós. Para quê? Para nos redimir. Deus, contemplando o mundo, vagando em várias direções, indo
para a perdição, e sabendo o futuro horrível que a humanidade teria, ele não mudou o seu plano, que desde o início era dar o seu único filho para morrer por todos nós. Ele, Jesus, foi enviado também para dar visão aos cegos e para libertar os cativos. Quando Jesus veio, o povo que estava assentado em trevas, sobre eles raiou uma tão grande luz, que foi Jesus. Nós já vimos Jesus Cristo como prometido, como enviado, agora vamos ver ele como redentor. No Antigo Testamento, redimir é um ato pelo qual resgatava-se uma pessoa mediante o preço de um pagamento. Isso nós vemos em Levítico 25, 47 e 48. No Novo Testamento, a palavra é usada metaforicamente, com respeito ao resgate pago por Cristo para libertar o homem da escravidão do pecado. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como ouro e prata que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Foi pelo sangue dele, foi com o sangue dele que nós fomos resgatados. Então Cristo vem como nosso resgatador, como nosso libertador. Antes estávamos presos ao pecado e hoje somos libertos pelo seu sangue. Jesus Cristo crucificado. Deus mostra o seu grande amor para conosco, uma vez que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Vamos estar lendo Romanos 5:8. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, pois morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A palavra de Deus nos mostra que nós éramos pecadores e ele morreu por nós. Nós não merecíamos. Foi a graça de Deus que nos alcançou. A morte de Jesus Cristo sobre a cruz aconteceu de acordo como a própria Bíblia diz, sendo uma das mortes mais horríveis que um ser humano poderia experimentar. Jesus Cristo viveu tal sofrimento com uma finalidade única, que foi redimir o ser humano, resgatar o ser humano. Filipenses 2:8 fala assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A morte de Jesus Cristo é conhecida por todos. Acredito que não tenha ser humano que não conheça como Jesus morreu. Mas se existir, eu vou estar explicando. Ele foi crucificado. Ele foi pregado no madeiro, foi pregado os seus pés e as suas mãos. E ele foi morrendo lentamente até chegar ao ponto de expirar. E antes de expirar, ele falou: Pai, está consumado. Quer dizer, eu concluí a minha missão. Isaías 53:10 diz assim. Eu quero ler com vocês Isaías 53:10, que diz que ele cumpriu o propósito pelo qual ele veio. Isaías 53:10 diz assim: todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação, que ele se colocou, porque ele foi até o fim do seu propósito, que era morrer na cruz,
verá a sua posteridade, que somos nós os salvos depois da morte dele. Agora temos salvação, perdão dos nossos pecados, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O Pai tem prazer no seu filho porque ele cumpriu o seu propósito. Então, uma pessoa ser próspera é cumprir o seu propósito. Jesus veio e cumpriu o propósito pelo qual ele foi enviado. Então, ele se tornou próspero. O que veio nas mãos dele para fazer, ele fez. Jesus Cristo ressurreto. A ressurreição de Jesus Cristo é uma verdade fundamental. Muitos dizem que ele não morreu porque ele era Deus. Deus não morre. Só que ele tinha duas naturezas: a natureza material e a natureza espiritual. Essa material precisava morrer, passar pela morte, que é o nosso fim. Nós passaremos pela morte, mas ressuscitaremos. Isso se não formos arrebatados. Nessa verdade repousa a esperança da igreja, que somos nós, pois Jesus foi o primeiro a ser ressurreto dos mortos para nunca mais morrer. Entenda, tiveram personagens bíblicos no Antigo Testamento, teve o filho da viúva, que morreu e ressuscitou. Tiveram vários que ressuscitaram. No Novo Testamento também, mas depois morreram. Jesus não. Jesus morreu uma única vez para nunca mais morrer. E depois que ele ressuscita, ele é levado aos céus, ele é assunto aos céus num corpo incorruptível, como nós também seremos transformados. Ele foi ressurreto dos mortos pelo poder de Deus. Assim como Deus ressuscitou Jesus, ele ressuscitará também os nossos corpos mortais. Quando que isso vai acontecer? Se você morre em Cristo, no dia do arrebatamento da igreja, você ressuscitará. Você será o primeiro a ser chamado. Em corpo incorruptível, você subirá como ele subiu às regiões celestiais. Jesus Cristo exaltado. Agora ele morreu, ele nasceu, viveu o seu ministério, morreu, ressuscitou. Agora ele é o Cristo exaltado. Jesus Cristo como rei. Sua exaltação ocorreu depois que ele suportou todas as coisas, morrendo crucificado. Seu sofrimento foi muito grande, mas mesmo assim prosseguiu fiel a Deus Pai. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, e também o título de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. E isso cumpriu-se depois que ele morreu, ressuscitou e cumpriu o seu propósito. Jesus Cristo, como sumo sacerdote, o trabalho principal do sumo sacerdote no Velho Testamento era o de interceder pelo povo junto a Deus. Para quem não conhece o sacerdote, na cultura judaica, o Senhor colocou obrigações em cima do povo escolhido, do povo separado, do povo judeu. E tinha o sacerdote, que era ele que ia na presença de Deus interceder pelo povo, levar os sacrifícios do povo, e voltava da presença de Deus e vinha falar com o povo. O povo não tinha acesso a Deus. Esse era o sacerdote. Hoje, nós somos sacerdócio real. Hoje, depois que Jesus morreu e ressuscitou, nós temos essa liberdade de chegar até a presença de Deus e pedir, e conversar, e falar para Ele tudo o que nós precisamos, o que sentimos, o quanto o amamos. Hoje nós temos essa liberdade. Nós temos hoje um sumo sacerdote.
Cristo vive para interceder por nós. Vamos ler Hebreus 7:25. Hebreus 7:25. Eu não marquei, mas está aqui perto. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha que lindo. Agora nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós. Jesus Cristo como sumo sacerdote. Ele sofreu as tentações que nós experimentamos aqui na terra, porém sem pecado. Por isso pode socorrer todos aqueles que são tentados. Ele venceu e nós também vamos vencer. A palavra nos afirma que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando Jesus passou pela terra, ele teve muitas aflições. Não, irmão André, ele não sabe o que é ser traído. Sabe. Ele sabe sim. Ele não sabe o que é passar necessidade. Sabe. Ele veio para conhecer as nossas necessidades como ser humano. E ele venceu. Ele foi vencedor em todas as circunstâncias. E nos garantiu também a vitória. Agora nós temos ele como sumo sacerdote diante do Pai, que intercede por nós. Agora vamos ver Jesus Cristo como juiz. Primeiro nós tivemos ele aqui como rei, como sumo sacerdote. Agora vamos ver Jesus Cristo como juiz. Quando ele será juiz? Porque ele não era o nosso advogado? Ele não é o nosso advogado? Ele não é o sumo sacerdote? Sim, é. Mas vai chegar a um tempo, que será no final dos tempos, que ele será o juiz. Então não queira você estar na posição de tê-lo como juiz. Hoje, quando nós aceitamos Jesus, nós temos que ter a plena certeza que ele é o nosso sumo sacerdote, que não precisaremos dele como juiz no futuro. Quando ele será juiz? Um dia, todo ser humano será julgado. Cada um terá que comparecer diante de Cristo. Deus Pai instituiu a Jesus como juiz de todos. Vamos ler em Atos 10:42, que fala sobre isso. Aqui, 10:42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Ele foi constituído por Deus juiz. Este julgamento será com retidão e justiça. Salmo 98, verso 9. Vamos estar lendo? Salmo 98. Não tem como estudar a Bíblia sem folhear a Bíblia. Precisamos estar com a Bíblia em mão para lermos, para termos certeza do que estamos falando, para lermos os versículos que nos afirmam o que estamos falando. Salmo 98, 9 diz assim: perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, com justiça julgará ao mundo e ao povo com equidade. Ele virá como juiz, onde não haverá erros no seu julgamento. Ou seja, cada um receberá seu julgamento conforme as suas obras. Vamos ler Mateus 16, 27. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Seja responsável pelo que você faz hoje. Pense, analise, leia a palavra, porque um dia nós prestaremos conta de tudo, principalmente das nossas palavras, do que sai da nossa boca. Um dia seremos chamados em juízo e vamos prestar conta de tudo o que fazemos, falamos. Então nós já vimos Jesus como rei, como sumo sacerdote e como juiz. Conclusão aqui: Jesus
é mesmo um tesouro precioso que temos, a razão singular da nossa vida. Assim como vimos, ele veio ao mundo para nos redimir, nos resgatar, através da sua morte na cruz. Ressuscitou e hoje intercede como sumo sacerdote junto a Deus por nós, e no futuro ele voltará como juiz para julgar o mundo. Para entrarmos aqui nesse assunto e encerrarmos, eu quero falar para você sobre o momento em que Jesus passa a ser o juiz. Hoje ele é nosso advogado fiel. Hoje ele é nosso sumo sacerdote. Mas chegará o tempo em que os planos terrenos todos se concluirão, toda a justiça divina se concluirá e ele virá como juiz. Nesse momento, você tem que ter a salvação concreta. Você tem que estar salvo realmente. E a salvação já foi proposta. Ele já morreu na cruz, ele já veio, ele viveu nessa terra, ele já morreu. O plano de salvação já foi exposto. E você só tem agora que aceitá-lo como único e suficiente Senhor, Senhor de tudo e Salvador da sua vida. Aí, nesse momento, quando você comparecer diante desse juiz, o seu julgamento não será para a condenação eterna, será para a vida eterna, para viver eternamente com Jesus. Eu quero agradecer a todos, quero aproveitar e falar para vocês que aqui no canal nós temos aula de todas as classes da Escola Bíblica Dominical. O canal é direcionado para estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o manual do discipulado, é para quem vai batizar, para quem vai descer as águas. Mas nós temos aqui aula dos jovens, aula dos adultos, adolescentes, crianças. Então eu quero que você participe conosco. Toda semana tem uma aula nova. Procure no nosso canal, com carinho. No nosso canal tem todas as aulas. Eu quero agradecer a todos e fiquem com Deus. A paz do Senhor.